Pessoal, então, boa noite. Dando início a mais uma aula do nosso curso de Física e Estatística. Eu vou começar a aula de hoje com a solução de um problema, tá certo? Um problema que tem conexão com a parte final do conteúdo que a gente vinha tratando sobre distribuições de probabilidade contínuas no random walk, no problema do caminho randômico. Trata-se do problema 1.26 do livro do Reif, aonde você tem o seguinte: a proposta é você ter um random walk aonde você tem a seguinte distribuição de probabilidades. Supõe-se, então, um bêbado ou uma molécula se movimentando em uma única direção, e você tem a distribuição de probabilidades para que o passo fique dentro de uma certa faixa. Então, você tem um passo de tamanho que pode ser variável. Esse passo ele pode ter um tamanho nessa faixa aqui, S e S mais um ds. A probabilidade de que o passo tenha um valor entre S e S mais ds, na proposta do problema, é dada por essa expressão aqui. 1 sobre π vezes uma constante b sobre o tamanho do passo ao quadrado, mais b ao quadrado, vezes ds. Isso é a probabilidade para que você dê um passo na faixa entre S e S mais ds. Mas e em um total de n passos? Como é que será o comportamento desse random walk? Então, o que a gente deseja é obter uma probabilidade, vamos dizer assim, mais ampla. Eu quero calcular a probabilidade de que, após n passos, o deslocamento esteja entre um certo valor x e x mais dx. Lembrando que o deslocamento, né, não é exatamente o somatório dos passos, né, já que a caminhada é ao longo de uma única um único eixo, né, os passos podem ser dados tanto para a esquerda quanto para a direita. O deslocamento, então, é a diferença, né? É o líquido que você tem entre a quantidade de passos que você dá para a direita e a quantidade de passos que você vai dar para a esquerda, tá certo? Ora, como que isso vai ser feito? Você está supondo que seus passos, então, são contínuos, e a probabilidade de que cada passo fique nessa faixa, entre S e S mais ds, é dado por essa nossa relação aqui, né? A gente já viu que a probabilidade de que após n passos o deslocamento esteja entre x e x mais dx, na verdade, nem vou colocar esse dx por enquanto, não. Essa probabilidade, ela é dada pela seguinte relação. Isso dá 1 sobre 2π vezes uma integral que vai de menos infinito até mais infinito, da exponencial de menos i k x, vezes a distribuição de probabilidade no espaço k, ômega k, elevado a n, integrada nessa variável k. Isso imaginando que todos os passos são regidos pela mesma distribuição de probabilidade. Esse k é uma variável auxiliar, que, na verdade, ele vai fazer com que a gente mude do espaço de coordenadas, vamos dizer assim, para um espaço recíproco, como se fosse um espaço de momentos na mecânica quântica. Esse ômega k é uma transformada de Fourier do ômega s. Essa função
ômega k é a integral de menos infinito até mais infinito da exponencial de ik vezes s vezes ômega de s ds. A rigor eu poderia ter colocado um fator 1 sobre 2π aqui também. Em geral, quando o problema é unidimensional, o fator de conversão ele é 1 sobre raiz de 2π para cada transformada. Como aqui eu já estou colocando 2π, eu já estou assumindo, então, um fator de 1 sobre raiz de 2π para cada camarada desse. Então, aqui teria um fator 1 sobre raiz de 2π também. Ok? Então, esse ômega de k, na verdade, vai ser a transformada de Fourier da sua distribuição de probabilidade no espaço S. E num segundo momento, nós vamos jogar esse cara aqui dentro, daí fazer a integral em K. O resultado vai me dar a probabilidade da partícula, após N passos, ter se deslocado de uma quantidade X. Então, o que vai ser para mim o ômega de K? O ômega de K vai ser a integral de menos infinito até mais infinito da exponencial de IKS vezes 1 sobre π vezes b sobre s ao quadrado mais b ao quadrado ds. Ora, como é que a gente vai resolver essa integral? Essa integral está sendo feita na variável s, com o s indo de menos infinito até mais infinito. Mas vocês podem reparar que o integrando não é um integrando real. Exatamente por ser o integrando de uma transformada de Fourier, você tem aqui esse termo exponencial de IKS, que faz com que o meu integrando seja levado para o plano complexo. Então, como que a gente deve proceder? Na verdade, é como se o S, o próprio S, fosse tratado como uma variável complexa. E então, nós teríamos o quê? É como se eu tivesse um plano S, aonde eu teria, no eixo horizontal, a parte real de S, e no eixo vertical, a parte imaginária do S. Vejam bem, originalmente, você está fazendo uma integral em S de menos infinito a mais infinito. Só um minutinho, por favor. Então, lembrando lá da teoria de variáveis complexas, da integração no plano complexo, sua variável ela é originalmente real. Então, originalmente, você está fazendo a sua integral aqui. O S ele está variando de menos infinito até mais infinito. Ao longo desse caminho aqui, você não tem polos, é verdade. Porque a variável ela é puramente real. Mas, se você for querer resolver essa integral no plano complexo, o que usualmente você faz? Usualmente você sabe que para você poder resolver uma integral no plano complexo, utilizando um teorema como o teorema de resíduos, o caminho de integração aonde você vai realizar essa integral, ele tem que ser um caminho fechado. Esse caminho aqui, indo de menos infinito a mais infinito, ele não é um caminho fechado. Na verdade, ele é um caminho aberto. Então, a rigor, a gente deve pensar uma maneira de fechar esse contorno de integração, tá certo? Seja no semiplano superior, seja no semiplano inferior. Há a possibilidade de fechar o caminho de integração aqui no sentido anti-horário, utilizando um certo semicírculo, mas há também a possibilidade de fechar o contorno de integração aqui, no sentido horário. Você pode, então,
percorrer, caminhar ao longo do eixo real, e ir para o semicírculo no semiplano inferior, ou caminhar ao longo do eixo real e ir ao longo do semicírculo superior. Qual é a diferença? Vai haver diferença? Pode haver diferença, sim. Pode haver diferença, principalmente no que diz respeito à convergência das integrais. Pode ser que a integral que nós vamos resolver convirja nesse caminho aqui de cima, mas não convirja no caminho de baixo, tá certo? Ou convirja no caminho de baixo e não convirja no caminho de cima. Isso aí é que vai definir, no final das contas, qual é o caminho que a gente vai percorrer. Bom, a partir do momento em que você fecha o seu contorno, que você passa a realizar uma integral num caminho fechado no plano complexo, você precisa saber se o seu integrando possui polos dentro do seu contorno de integração. Ora, nós temos que a probabilidade de que após n passos a partícula tenha se deslocado de uma quantidade x seja dada por 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, da exponencial de menos i kx, ômega de k elevado a n, integrado em k para que o resultado final dependa da variável x. A gente sabe que essa função transformada a ômega de k foi definida como a integral de menos infinito até mais infinito da exponencial de ik vezes s vezes ômega de s ds. Você integra em s para poder obter no final uma variável que vai depender de k. Tá certo? O que nós temos, então, é que o seu ômega de k, a sua distribuição de probabilidade transformada, vai ser igual à integral de menos infinito até mais infinito da exponencial de IKS sobre, tem um b e um π que são duas constantes, né, podem sair para fora dessa integral, exponencial de IKS sobre s ao quadrado mais b ao quadrado vezes ds. Como eu tinha dito, o s ele é originalmente real. Então, no primeiro momento, você não tem que se preocupar, não teria que se preocupar com a localização desses polos ao longo do eixo real, até porque eles não estão localizados no eixo real. A questão é a técnica de integração que a gente vai utilizar. Essa é uma integral que pode ser resolvida com relativa facilidade via teorema dos resíduos. Para pensar em teorema dos resíduos, a gente precisa pensar em um caminho fechado, porque a gente sabe o seguinte, lá do teorema dos resíduos, se você tem uma função f de z que é analítica num certo contorno fechado C, se f de z é analítica num certo contorno C, então você sabe o seguinte, o que é uma função ser analítica, para quem não se lembra lá do métodos B? Função analítica é uma função que não tem polos dentro de um contorno de integração. Uma vez que ela é analítica, a integral dela no contorno de integração seria igual a zero, se o caminho for fechado. Mas a integral num certo contorno fechado da sua função f de z dividida por z menos a, onde a é um polo que faz esse integrando explodir, integrada nessa variável z, ela é igual a 2 vezes i vezes π vezes o somatório dos resíduos da sua função f de z avaliados em z igual a a. No caso aqui,
para um integrando do tipo 1 sobre z menos a, né, eu teria apenas um resíduo. Mas no nosso caso aqui, a gente vai ver que a gente pode ter a possibilidade de 2 resíduos, tá certo? Aí a gente vai precisar se lembrar, né, como que é feito o cálculo dos resíduos. O que vai mudar, então, no nosso caso, né? Por que a gente está migrando, então, para a integração no plano complexo? É a técnica de integração que parece ser a mais apropriada para esse problema. O problema original é um problema onde a integral é feita ao longo do eixo real, pura e simplesmente. No eixo real, né, não existe variável s que elevada ao quadrado somada com uma variável b elevada ao quadrado dê zero. Então não tem problema de polo. Tá certo? Desde que o S e o B sejam reais. E originalmente o S é, até porque a integral está sendo feita de menos infinito até mais infinita. Tá certo? Ocorre que, se você vai para o plano complexo, a sua integral ela deixa de ser feita ao longo desse eixo real para ser feita ao longo desse contorno de integração que limita essa região. E aí a pergunta é, existe algum ponto dentro desse contorno para o qual a integral possui polos? Aí agora o S, que não está mais ao longo do eixo real, ele também pode ter uma parte imaginária, pode ser que ele tenha polos que façam a sua integral, o seu integrando explodir, né, divergir dentro daquele contorno. Então a gente tem que trabalhar primeiro na localização dos polos. Onde os polos podem ser localizados? A sua função, o seu integrando é esse aqui. B sobre π, a integral num contorno fechado, da exponencial de IKZ, aliás, perdão, IKS sobre S ao quadrado mais B ao quadrado ds. No plano complexo agora, o S pode assumir um valor imaginário. Se isso acontece, o termo no denominador S2 mais B ao quadrado pode explodir. Aliás, esse termo pode ser zero, fazendo com que o integrando exploda, divida. Então, S ao quadrado mais B ao quadrado é feito igual a zero. S ao quadrado tem que ser igual a menos B ao quadrado. S tem que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de B ao quadrado. S, então, é igual a mais ou menos I vezes B. Então, por ser um polinômio do segundo grau, você tem dois polos. Um localizado em S' igual a I vezes B, e o outro localizado em S duas linhas igual a menos I vezes B. Então, é razoável pensar que a gente vai poder aplicar o teorema de resíduos. Onde que esses polos vão estar localizados? Será que eles vão ser localizados no mesmo plano? Na verdade, não. Um deles, os dois são imaginários puros. Um deles está localizado no semiplano superior positivo, igual a I vezes B. O outro deles está localizado no semiplano inferior, menos I vezes B. Então, na hora que você vai traçar o contorno de integração, você faz uma integral originalmente ao longo do seu eixo real. E se você quer migrar, se você quer realizar o contorno de integração no semiplano superior, você vem por aqui. Aí você abraça um polo. O outro polo não faz com que o integrando deixe de ser analítico. Se você for realizar a integral no semiplano inferior,
Então, você vem de menos infinito a mais infinito. E aí, agora, você descreveria seu contorno de integração no sentido horário. Então, você abraçaria o polo do semiplano inferior. O fato é que nós temos dois polos, mas para cada contorno de integração que você pegar, você vai precisar de apenas um deles, porque somente um deles está dentro do seu contorno de integração, ok? Então, a sua função ômega de S, a sua distribuição de probabilidade ômega de S, ela, aliás, perdão, ômega de K, ela é igual à integral de menos infinito até mais infinito, de B sobre π, exponencial de IKS, sobre B ao quadrado mais S ao quadrado, ds. Isso aqui é igual a B sobre π, a integral de menos infinito até mais infinito, da exponencial de IKS sobre quem é B2 mais S2. Você pode utilizar o teorema fundamental da álgebra e decompor B2 mais S2 da seguinte maneira. Isso aqui seria B menos o primeiro polo vezes B menos o segundo polo. Aliás, aqui o ideal até seria colocar S, né? Os polos, eles estão na variável S. Então, B menos S' vezes B menos S, duas linhas. O S' vale I vezes B. Então você fica com... aliás, você está integrando em S, né? S menos I vezes B vezes S mais I vezes B. Acho que a anotação aqui está infeliz também. Na verdade, deveria ser colocado em termos das raízes, né? A forma correta de se fatorar isso aqui seria S menos S' vezes S menos S, duas linhas. O S' vale I vezes B, o S, duas linhas, vale menos I vezes B. E isso aqui integrado em S. Esse é o seu integrando. Ora, vai sair pelo teorema dos resíduos, tá certo? Isso aqui, então, vai ser escrito como B sobre π vezes uma integral num contorno fechado, de menos infinito até mais infinito, da exponencial de IKS sobre S menos IB vezes S mais IB, integrado em S. Porque isso aqui, né, no final das contas, equivale àquilo que a gente pensava lá em métodos B, tempos atrás. A sua integral feita no plano real, que eu vou simbolizar dessa forma, no eixo real, ela se transforma numa integral ao longo de duas direções. Ela é a integral, na verdade, a sua integral de linha, vamos dizer assim, ela é a integral ao longo do seu eixo real S, mais a integral feita naquele semicírculo. A gente pode fazer uma análise um pouquinho mais cuidadosa daqui a pouco, mas o fato é que, em geral, as integrais realizadas nesses semicírculos, elas convergem para zero. E é por isso que você transforma a integral no eixo real numa integral numa curva fechada no plano complexo. Isso aqui lá em métodos B a gente chamava de lema de Jordan. É o argumento que a gente utiliza para poder zerar essas integrais no semicírculo. Mas eu não vou me ater a esse detalhe agora, não, mas eu posso garantir para vocês que, em geral, essas integrais ao longo do semicírculo, elas vão se anular, tá certo? A questão agora é a seguinte: já que é uma integral no plano complexo, eu poderia, então, aplicar o teorema dos resíduos. Vamos, então, fazer o cálculo dos resíduos. Eu vou calcular os dois, e depois vou fazer uma análise minuciosa de como é que eu vou utilizar um, como é que eu vou utilizar o outro. Então, primeiro,
Vamos calcular o resíduo da nossa função f de s quando o s for igual a i vezes b. Quando o s for igual a i vezes b, a gente não precisa se preocupar com essa parte aqui, porque nessa parte aqui você não tem um integrando explodindo. Da definição de resíduos, lá da teoria de variáveis complexas, o resíduo da função no ponto é um limite quando a sua variável tende para aquele ponto de que S menos o polo no caso está localizado em I vezes B, né, vezes a sua função f de S. Isso aqui é igual a quê? Limite, quando S tende a I vezes B, de S menos IB, vezes. Qual é a sua função f de S? É aquela constante B sobre π, exponencial de IK vezes S, sobre S menos IB, vezes S mais IB. Essa é a definição do resíduo quando o polo é um polo simples, quando o expoente do polo aqui no seu integrando é igual a 1. Se por acaso é um polo de multiplicidade 2, 3, aí vocês têm que recordar lá no Butkov, em qualquer livro de métodos, como que o cálculo do resíduo é efetuado. A expressão ela fica um pouquinho mais enjoada, tem uma derivada de ordem m-1 do polo, enfim, aí tem que lembrar lá como é que faz. Mas aqui é polo de ordem simples, como em geral, como é muito comum de acontecer. Então você pega o termo que faz o seu integrando explodir multiplicado pelo próprio integrando. E aí aqui S menos IB é eliminado com S menos IB. Com isso, você não tem mais o problema em tomar o limite do S tendendo para IB. Porque o perigo do S tender para IB de se fazer uma divisão por zero, ele não vai existir mais. Isso aqui agora vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a B sobre π vezes a exponencial de IK vezes o S, que está tendendo para IB, sobre S tendendo para IB, mais IB. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui dá a exponencial de menos K vezes B sobre IB com IB, 2IB. 2IB vezes π. 2I e B. E um B aqui no numerador. O B racha fora com o B. Então, isso aqui dá a exponencial de menos KB sobre 2π. É o resultado da integral? Não, não é o resultado da integral. Isso é apenas o resíduo para f de S. Para poder obter o resultado da integral via teorema de resíduos, a gente tem que se lembrar que o teorema de resíduos ainda tem um fator adicional, né? Na verdade, o teorema de resíduos diz que a integral da função, né, f de z dividido por z menos a, dá 2π vezes o resíduo naquele ponto, ou a soma dos resíduos naquele ponto. Então, isso ainda não é exatamente o resultado da integral. Bem, de qualquer maneira, esse é o cálculo do seu primeiro resíduo. Esse é o resíduo localizado, é o resíduo para o polo IB. É o polo localizado no semiplano superior, a parte de cima. Então, se eu optar, ou se for necessário, pegar o caminho de cima, esse é o polo que eu vou abraçar. Vou calcular o outro resíduo também. Então, 2. Vamos calcular o resíduo para a nossa função f de S, quando o z, aliás, quando o S é igual a menos I vezes B. Isso aqui é um limite, quando o S tende para menos IB, de quê? Definição do resíduo de um polo simples.
É a variável menos o valor do polo. Então, S menos IB, que é o polo que nós desejamos, vezes o integrando, que é B sobre π, exponencial de IKS sobre S mais IB vezes S menos IB. Como antes, né, o polo localizado em menos IB não traz nenhum prejuízo para esse termo aqui, ó, quando, no fator S menos IB. Na hora que eu tomar o limite, esse termo aqui não me oferece perigo nenhum. Mas esse aqui oferece. Se o S tender para menos IB, eu teria uma divisão por zero. Não vai acontecer por conta da própria definição de resíduo. Então vai ser um polo finito. A dependência em S mais IB racha fora, e ao tomar o limite eu fico com B sobre π exponencial de IK vezes S. O S agora é menos I vezes B. Sobre menos IB, que é o valor do S, menos IB. I ao quadrado dá menos 1, com esse sinal negativo, isso aqui dá B sobre π exponencial de K vezes B. Menos IB com menos IB, menos 2IB. Esse B racha fora com esse B. E aí o resíduo para esse outro polo, ele vai ser igual a menos a exponencial de KB sobre 2π. O outro resíduo, ele deu exponencial de menos KB sobre 2π. Então, apenas contabilizando os resíduos aqui, para o polo localizado em S igual a IB, eu tenho um resíduo dado pela exponencial de menos KB sobre 2π. Para o polo localizado em S igual a menos IB, isso aqui dá a exponencial de KB sobre 2π, com um sinal negativo, né? Então, um dá uma exponencial com o argumento negativo, o outro dá a exponencial com o argumento positivo. Mas, em suma, esses são os... Como é que eu vou dizer? Esses são os dois resíduos que a gente teria. E aí, agora, eu teria condição de calcular o ômega de K. O ômega de K foi definido como a integral de menos infinito até mais infinito da exponencial de IKS, ômega de S, ds. Realizamos essa integral com a expressão do ômega de S no plano complexo. Isso me levou ao teorema dos resíduos, porque eu utilizei um contorno fechado. Isso foi escrito como 2π vezes os resíduos de f de S, quando o S é igual, ou for igual, aos polos do nosso integrando. Isso dá o quê? 2π vezes. Quais são os resíduos que nós temos? Eu vou colocar esse resultado da seguinte maneira. São 2 os polos que nós temos. Só que eu percebo que são 2 contornos de integração diferentes. Dependendo se você vai fazer a integração pelo semiplano superior ou se você vai fazer a integração pelo semiplano superior. Agora chegou o momento de se determinar qual seria o contorno apropriado. Ou será que os 2 contornos são apropriados, dependendo para cada uma das minhas situações? Talvez isso pode acontecer. O fato é o seguinte, os 2 contornos não estão no mesmo plano. Então, se eu integro por cima, dá o polo que está em cima, o polo localizado em S igual a IB. Para o polo localizado em S igual a IB,
a sua função, o seu resíduo naquele polo é exponencial de menos K vezes B sobre 2π. Isso aqui, então, é a coisa feita no semiplano superior. Ou menos a exponencial de K vezes B sobre 2π. Esse outro resultado vai acontecer se você realizar a integral no semiplano inferior. Então, esses são os possíveis valores para o ômega de K. Então, no final das contas, a gente percebe que o fator 2π, ele é eliminado nas duas parcelas. Então, o ômega de K, ele dá exponencial de menos K vezes B, ou menos a exponencial de K vezes B. Essa seria a expressão da transformada de Fourier do ômega de S. A densidade de probabilidade de que o passo tenha um tamanho entre S e S mais ds, no espaço recíproco, se transforma nessas duas expressões aqui. Ou dá exponencial de menos KB, ou dá menos a exponencial de KB. Deixa eu só me certificar com relação a esse sinal. Não, tá certo. É isso mesmo. A questão é a seguinte: quando será que você vai utilizar a primeira expressão, exponencial de menos KB, e quando será que você vai utilizar a segunda expressão, exponencial de KB? Em outras palavras, uma delas é válida para o semiplano superior. A outra é válida para o semiplano inferior. Como é que eu faço para determinar quando a integração vai acontecer no semiplano de cima, quando a integração vai acontecer no semiplano de baixo? Ô Edson, se a gente considerar aí que o B está indo para o infinito, a primeira integral ela vai para zero, né? Aliás, o primeiro resultado, desculpa. Tá. Sendo que o segundo resultado vai para infinito. Tá. É só essa análise que eu percebi. Digamos o seguinte: você pegou o caminho correto. A análise realmente tem a ver com essa questão da convergência da sua distribuição de probabilidade. Rafael, você só não pegou a variável certa. A análise, no caso, ela não tem que ser feita em cima do B. Ela tem que ser feita em cima do K, na verdade. Por quê? O que você quer realmente é o seguinte: você deseja calcular a probabilidade de que o deslocamento esteja numa certa faixa. Então, o que eu desejo encontrar? Eu quero determinar a probabilidade de que o meu deslocamento esteja na faixa entre x e x mais dx. E eu já vi que isso é dado por 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, da exponencial de menos i k x vezes a sua função ômega de k elevado a n, e já que você quer a probabilidade de se encontrar um certo deslocamento x, o integrando aqui depende de x e k. Você vai integrar em k para que o seu resultado dependa apenas de x no final. Olha só, Rafael. Você vai pensar, cara, na verdade, é no k.
É o K que pode atingir o valor mais infinito ou menos infinito. Então, dependendo de qual é a faixa em que o K vai ser integrado, ou você vai trabalhar com essa distribuição de probabilidade, ou você vai trabalhar com essa outra distribuição de probabilidade. Se o K tender para infinito, ou seja, se o K é maior do que zero, quanto dá o limite da exponencial de menos K vezes B quando K tende para infinito? Ora, isso aqui é um limite de uma exponencial decrescente. Se a sua variável K tende para infinito, e ela vai tender por conta do limite de integração. O limite de integração vai fazer o K tender para infinito, Rafael. Mas o B, em princípio, é uma constante. Você não está exigindo que o B sofra nenhuma variação. O B, em princípio, está fixado. É uma constante associada à sua distribuição de probabilidade lá atrás. Uma constante, simplesmente. Pode ser, eventualmente, que ele seja muito grande. Isso é inegável. Pode ser que ele seja muito grande. Mas, em princípio, ele é um valor constante e quem realmente pode tender a mais infinito ou a menos infinito é o K, por conta do integrando da sua transformada de Fourier. Sacou? Saquei, faz sentido, sim. Então, você vai pensar no limite da exponencial de menos KB quando o K tende para infinito, ou seja, quando o K for maior do que zero. Esse limite converge? Converge. Porque se você faz o K tender a infinito, exponencial de menos infinito é zero. Então, a integral converge. Você repare o seguinte. Para o termo exponencial de menos KB, na faixa negativa de valores de K, o K pode tender para menos infinito. Ao tender para menos infinito, o que vai acontecer com esse camarada aqui? O que vai acontecer com esse camarada se o K tender para menos infinito é que você vai ter uma exponencial crescente e que vai divergir se o K for para infinito. Percebeu a diferença? Rafael, os demais? Sim, percebi. Por sua vez, se o K for menor do que zero, você tem o limite da exponencial de K vezes B, com K tendendo a infinito. Aliás, K menor do que zero, né? Isso. Com o K menor do que zero, se o K tende para menos infinito, você vai ter que a exponencial de KB também vai tender para zero. Então, a sua integral converge também. Em outras palavras, a escolha de qual resíduo você vai utilizar vai depender fundamentalmente de qual é o sinal do K. Se o K é positivo ou se o K é negativo. É ele que vai definir se o seu ômega de K vai convergir ou vai divergir quando o K tender para menos infinito ou quando o K tender para mais infinito. Tá certo? Deixa eu apenas conferir um negocinho aqui, por favor. Não, beleza. Tá certinho. Ok? Então é isso que vai definir se você integra por cima ou se você integra por baixo. É o sinal do K no final das contas. Tá certo? Edson, mas, desculpa, esse K aí, ele não tem um significado físico, né? A gente está no espaço recíproco aqui. Estamos no espaço recíproco. Ah, beleza. Estamos no espaço recíproco. Se você pensar num problema de mecânica quântica, entendeu? Pensando num problema de mecânica quântica, o K seria um análogo do número de onda ou do momento linear de uma partícula quântica. Então, nesse contexto, ele pode ter um significado físico, sim. Entendeu? No contexto quântico, ele seria uma variável amarrada com a variável de posição. É o momento linear, ou o número de onda. Entendi, porque eu estava pensando, porque
como é que o K assumiria um valor negativo, né? Se a gente fosse pensar pelo problema do random walk, seria se o cara estivesse dando um passo para a esquerda, né? Mas isso está associado com esse K? Eu acho que não, né? Cara, se você pensa... Não. Mas faria sentido pensar quanticamente no sentido de propagação da onda associada à partícula. Entendi. Se você imaginar que a dualidade onda-partícula, se você imaginar uma onda associada à partícula que pode se propagar ou para a direita ou para a esquerda, então o K, que é um vetor, no final das contas, o K, ele é chamado, na verdade, de vetor de onda, o K está dizendo para onde a sua onda associada está se propagando. Então, nesse contexto, ele poderia dizer para você para onde se o K vai ser positivo ou negativo. Beleza, obrigado. Ô, Edson, só mais uma observação, é que a sua função ômega de S, você acha um resíduo positivo e um resíduo negativo. Isso. O próprio sinal do resíduo talvez influencie na escolha que você vai fazer, porque pensando em termos de distribuição de probabilidade, você não pode ter um valor negativo, né? Então, talvez, no final das contas, o sinal do resíduo faça diferença na sua escolha. Entendi porque o segundo resíduo te daria uma distribuição de probabilidade negativa, não é isso? Exatamente. Tá, entendi. Não, faz sentido sim. Faz sentido sim. O ômega de S teria um sinal global negativo, ele não poderia ser admitido como uma distribuição de probabilidade. Como a exponencial não fica negativa nunca, né, nesses moldes, então... Isso. Então, agora a gente chegou na parte que, digamos, é a mais fácil. P de x dx vai ser o quê? 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, da exponencial de menos i kx. Digamos que eu tome, então, a exponencial de kb elevado a n. Isso integrado em k. Não vai ser uma função difícil de você ser integrado. O teorema dos resíduos ajudou demais nisso, até por conta da cara final que a distribuição no espaço k teve, né? Ela teve a cara de uma exponencial. Porque isso aqui vai ser a integral de menos infinito até mais infinito, da exponencial de menos i kx, vezes a exponencial de... Como você pega a distribuição no passo k, na variável k, e eleva ao número total de passos, você vai ficar com a exponencial de n vezes kb. Isso integrado em k. Isso me daria o quê? 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito. E aí você pode combinar essas duas exponenciais, né? Isso aqui vai dar a exponencial de menos i kx mais nkb dk integrado em x. Quer dizer, integrado em x não tem integral em x aqui. Se eu integrar a probabilidade em x, eu estaria normalizando a distribuição de probabilidade no deslocamento x. Tá certo? O significado aqui é a probabilidade de encontrar o deslocamento da partícula entre um valor x e um valor x mais dx. Bem, no final das contas, a gente precisa agora resolver essa integral. Se vocês resolverem essa integral considerando esses limites de integração e as possibilidades para o k, eu vou deixar isso como uma tarefinha para vocês. Isso aqui vai ser... A integral em si ela não é difícil de ser resolvida, não, porque é a integral de uma exponencial, né? Então vai ser bem tranquilinho de resolver no final das contas. Mas isso aqui vai dar 1 sobre π, n vezes a, sobre n vezes b, perdão. N vezes b sobre x ao quadrado mais n ao quadrado vezes b ao quadrado dx.
A ideia para se resolver essa integral, para vocês trabalharem em casa, basicamente é a seguinte. Você vai pegar essa integral e você vai quebrá-la em duas. Você vai fazer a integral de menos infinito até zero, aonde o k pode ter um sinal, e depois você vai fazer a integral de zero até infinito, aonde o k vai poder ter outro sinal, tá certo? E aí, tanto a primeira quanto a segunda integrais, elas são tranquilinhas de serem resolvidas. Tentem resolver essas duas integraizinhas. Se tiver algum problema, na quarta-feira a gente rediscute esse assunto de novo. Deu para entender em linhas gerais, gente? Deu sim, Edson. Sim. Gabi, Yoshi? Ok. Beleza, então. Vou passar, então, para a solução de um outro problema, que é o problema 1.20 do Rife. Que é o seguinte. É um problema que envolve propagação de radiação eletromagnética, aonde é dito o seguinte. Suponha que você tem N antenas similares emitindo radiação eletromagnética linearmente polarizada, com um comprimento de onda lambda e velocidade c, velocidade da luz. Então, você tem N antenas emitindo radiação eletromagnética. Essa questão da polarização aqui, ela não é importante para a gente, não. Mas eu creio que, se vocês já fizeram, vocês devem ter visto algo a respeito em Eletro 2, a questão de diferentes tipos de polarização da radiação eletromagnética. Mas aqui não tem muita relevância para nós, não. O camarada menciona que as antenas são localizadas ao longo do eixo X, em uma separação lambda de cada outra. Então, você tem um eixo X, e aí, digamos que aqui você tem uma antena, um comprimento de onda depois você tem outra antena, um comprimento de onda depois você tem outra antena, até você chegar na enésima antena. Tá certo? Sempre a distância entre uma antena e a sua antena e a próxima antena é igual a um comprimento de onda. Você tem um observador localizado entre o eixo X, sobre o eixo X, a uma grande distância das antenas. Então, aqui está um observador muito afastado, mas também posicionado ao longo do eixo X. Mas a uma distância muito grande em relação às antenas. Aí é dito o seguinte, quando uma única antena irradia, o observador mede uma intensidade igual a I. Então, se uma única antena irradia, digamos essa aqui, ela emite uma radiação eletromagnética, ele tem aqui um medidor de intensidade de radiação, esse observador mede uma certa intensidade I. Aí vem o contexto do item A. Na verdade, você tem N antenas, e essas antenas elas estão irradiando ao mesmo tempo. O contexto do item A é o seguinte. Imaginem inicialmente que as antenas irradiam em fase. Então, todas elas irradiam da mesma maneira no mesmo intervalo de tempo. Então, essa emite um máximo, essa emite um máximo também de radiação. Essa emite um máximo, essa outra emite um máximo. E aí você tem que a distância entre elas vai ser proporcional ao número de comprimentos de onda. A ideia do item A é a seguinte. Se todas as antenas
irradiam em fase, pelo mesmo gerador de frequências, qual a intensidade total medida pelo observador? E aí? Lá no eletro 2, vocês devem ter aprendido alguma coisa sobre a intensidade da radiação eletromagnética. A intensidade da radiação eletromagnética ela é proporcional a quê? Alguém se lembra? Talvez vocês não tenham feito eletro 2 ainda, talvez não se lembrem, enfim. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Física 2. Uma pergunta relacionada com Física 2. Imagine uma onda numa corda. Então, imagine que você tem uma corda que você coloca para ser agitada. E essa corda, ela tem, na onda que é gerada e que se propaga ao longo dela, ela tem uma certa amplitude YM. Então, digamos que o transporte de energia da onda se dá aqui da minha esquerda para a direita. Lá na Física 2, vocês devem ter aprendido a respeito da potência transmitida por uma onda numa corda. Pergunto para vocês. Essa potência, ela é dependente da amplitude da onda? Se é um terremoto, por exemplo, um distúrbio provocado por um terremoto, a potência que vai ser liberada do solo para a atmosfera, vamos dizer assim, para o local onde o terremoto acontece, é dependente da amplitude do terremoto? É. Qual a dependência, o Rafael? O Marcelo? Eu não sei se eu vou lembrar, mas se eu não me engano, está relacionado com o quadrado da amplitude, tem uma relação assim, eu acho. Exatamente. A potência transmitida por uma onda numa corda ou por uma onda num terremoto, ela é proporcional sempre ao quadrado da amplitude da onda. É por isso que a gente aprende ondas em cordas lá na Física 2. A onda em corda, ela é fácil de ser analisada. Mas através dela, você tira propriedades que são gerais para qualquer onda. Então, esse resultado aqui, esse resultado ele é válido para qualquer onda. Em toda onda, a potência transmitida é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Uai, mas o que tem a ver potência com intensidade? Tudo. Na verdade, o que a gente chama de intensidade de uma onda a intensidade de uma onda nada mais é do que a potência que a onda transmitiu
através de uma determinada área. Então, a intensidade de uma onda você costuma medir em watts por metro quadrado. A intensidade guarda a relação com a potência, e a potência, por sua vez, é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Isso, então, também vai ser verdade para a intensidade. A intensidade, que eu vou chamar de I, também vai ser proporcional à amplitude da onda. Também é uma propriedade universal das ondas. Você sempre tem as ondas, você sempre tem a intensidade da energia transmitida, a potência por unidade de área, como sendo proporcional ao quadrado das amplitudes da sua onda. No nosso caso, nesse problema, nós estamos imaginando que você tem um conjunto de N antenas. As antenas são iguais. Então, todas elas irradiam o mesmo campo elétrico. Então, a amplitude com a qual essa antena irradia é a mesma amplitude com a qual essa antena irradia, ou as outras mais afastadas também irradiam. Menciona-se no enunciado que, no item A, as antenas vão emitir radiação em fase. Ora, se você está dizendo que a emissão da radiação vai acontecer em fase, vamos pensar do ponto de vista do nosso observador. Quando o nosso observador vai fazer a medição da intensidade da onda, ele vai captar essa frente de onda, vai captar essa, vai captar essa, vai captar essa. Claro que, imaginando que eu tenho as ondas propagadas por cada antena, né? Então, aqui tem uma antena, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. À medida que o tempo passa, ele capta o sinal propagado por N antenas. Se a emissão ocorre em fase, o que você pode dizer a respeito do campo que o observador vai medir? Eu acho que por elas estarem em fase, vai rolar uma construção, interferência construtiva aí. Isso vai influenciar na intensidade, certo? Exatamente. É como se, no final das contas, se você imaginar que o campo emitido por cada onda é um campo elétrico, o campo elétrico ele tem uma representação vetorial. Se esse vetor ele é fixo ou não no tempo, não interessa. Mas digamos que aqui você tenha o campo emitido pela primeira onda. Aqui o campo emitido pela segunda onda. O campo emitido pela terceira onda. Pela antena, perdão. Pela quarta. Pela quinta. Pensar numa interferência construtiva nesse caso significa pensar que você vai ter uma série de vetores que, em cada instante de tempo, eles são paralelos entre si. Quando eu pergunto, então, pelo campo resultante sentido pelo observador, esse campo que eu vou chamar de ER é proporcional ao campo emitido por uma única antena. Qual é o fator de proporção? O número de antenas que você tem. Vezes E0, aonde E0 é o campo individual de cada antena. Então, os campos vão se somar vetorialmente e vão se somar como se fosse um conjunto de vetores paralelos entre si. Uma coisa, entretanto, é a soma dos campos. Qual é o efeito que isso terá na intensidade? Bom, vejamos o que vai acontecer. Como nós estamos pensando em termos de propagação de onda, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse E0 é um campo senoidal. Por que eu estou pensando de ser um campo senoidal? Ele tem que ser variável.
Mas mais ainda ele tem que ser variável com o tempo, né? Até por conta da lei de Faraday. A radiação induzida pela antena vai se dar em função de um campo que é variável com o tempo. O seu campo é zero, ele vai ter uma amplitude, que eu vou chamar de AE, a amplitude do campo elétrico, vezes o cosseno de K vezes X, menos a frequência angular, vezes o tempo. K aqui é 2π dividido pelo comprimento de onda. O ômega é 2π vezes a frequência F. O AE aqui é a amplitude do seu campo. Ora, qual será o campo resultante? O campo resultante será igual a N vezes o campo individual de cada antena. N vezes AE, cosseno de KX, menos ômega vezes T. Aí eu pergunto para vocês, qual é, nesse caso, a amplitude do campo resultante? O bom de você propagar todos os sinais em fase é que você fortalece a amplitude do campo resultante, do sinal resultante. A amplitude do sinal resultante é essa aqui, ó. É o coeficiente da parte variável com a posição e o tempo. Então, a amplitude resultante é igual a N vezes a amplitude de cada campo individual. E daí? Agora nós vamos falar de intensidade. Para uma antena, o que nós teríamos? Para uma antena, eu teria uma intensidade que eu chamaria de, sei lá, I0. A intensidade, ela é proporcional, ela é uma constante, vezes o quadrado da amplitude do campo. Se é para uma única antena, a amplitude vale AE. Então, ficaria com AE elevado ao quadrado. Agora, para N antenas em fase, qual é a nova amplitude? Ué, ela tem que ser proporcional à amplitude do campo resultante, elevado ao quadrado. É uma propriedade geral da intensidade das ondas. Elas são proporcionais às amplitudes do campo. Isso vai dar beta vezes. Quem é a amplitude do campo resultante? É o número de antenas vezes a amplitude do campo de uma única antena, que eu chamei de AE, elevado ao quadrado. Isso aqui dá M ao quadrado vezes beta vezes AE ao quadrado, a amplitude individual ao quadrado. Beta vezes a amplitude individual é igual, elevado ao quadrado, é a intensidade individual. Então, esse é o comportamento da amplitude total para emissão em fase. Ela varia com o quadrado do número de antenas. Então, você percebe por que a propagação de um sinal com outras antenas em fase reforça tanto a potência do sinal. A intensidade resultante, ela depende do quadrado do número de emissores. Quanto maior o número de emissores em fase, maior é a intensidade resultante. Então, se você tem 10 antenas emitindo em fase, a amplitude total não é multiplicada por 10. Ela, na verdade, é multiplicada por 100. 50 antenas emitindo em fase, a intensidade não é multiplicada por 50. Ela é multiplicada por 50 ao quadrado, que dá 2.500. Vocês podem perceber, o pessoal que trabalha, por exemplo, com observação de ondas gravitacionais, né? Existem experimentos como lá no Chile, por exemplo, no deserto, vocês já devem ter lido alguma coisa a respeito, ou mesmo nos Estados Unidos, em que os camaradas colocam uma série de antenas alinhadas apontando para um mesmo local do espaço.
Aquilo ali, aquelas antenas, elas todas vão emitir sinais em fase e vão receber sinais em fase. Exatamente para que a intensidade seja multiplicada por um fator muitas vezes maior, porque não vai ser dependente exatamente do número de antenas, vai ser dependente do quadrado do número de antenas. Por isso que você tem aquela quantidade muito grande de antenas nesses experimentos que envolvem ondas gravitacionais. Deu para entender em linhas gerais esse item A? A conexão que existe entre a emissão de N antenas e a emissão de uma única antena, se as antenas emitirem em fase? Sim. Agora, o B é mais interessante. O B é, digamos, mais próximo da realidade. Ô Edson, no item A gente não tem que levar em consideração a questão de que algumas antenas estão mais distantes que outras para calcular a intensidade no final? Isso não é relevante? Quando você, não é relevante pelo seguinte. Quando você fala que elas estão em fase, ô Rafael, você está querendo dizer o seguinte. Qual é o critério que você... Qual é o critério que você tem para saber que vai acontecer interferência construtiva entre duas ou mais fontes de onda? Lá na Física 2 você aprende o seguinte. Um exemplo bem bobo. Digamos que você tem esse instrumento musical aqui. Uma espécie de flauta, que é mais ou menos como essa aqui. Você emite uma onda sonora aqui, e aí ela vai entrar pelo tubo, chega nesse ponto aqui, ela vai se dividir. Vem um pedaço para cá, um pedaço para cá. Cá na frente, elas vão se juntar novamente, certo? E aí você vai ter um determinado som do lado de cá. Deixa eu perguntar para você. Essas duas ondas, elas percorrem a mesma distância até chegar num observador colocado desse lado aqui? Não. Não. Se eu imaginar que isso aqui é um semicírculo, digamos que seja um semicírculo de raio R, enquanto a onda que trafega pela parte de baixo viaja por uma distância 2R, a onda que viaja pelo espaço de cima, ela anda meio círculo. Então, ela anda π vezes R. Concorda? Perfeito. Eu vou chamar de D a diferença de caminho percorrido por essas ondas. Nesse nosso problema, o D seria igual a quê? A distância percorrida por cima, que é π vezes R, menos a distância percorrida pela onda, pela frente de onda embaixo. 2 vezes R. Quando você sabe que você vai ter um reforço de sinal, quando você sabe que você vai ter um enfraquecimento do sinal, ou em outras palavras, quando você sabe que a interferência vai ser construtiva e quando você sabe que a interferência vai ser destrutiva. Depende da relação que existe entre a distância D e o comprimento de onda. Se a diferença de caminho percorrido for proporcional ao próprio comprimento de onda, você tem o que a gente chama de interferência construtiva. Basta que esse N aqui seja um número inteiro. No nosso caso, no problema, é exatamente o que você tem. A diferença entre as distâncias percorridas pelas ondas de cada antena, ela é proporcional a um número inteiro de comprimentos de onda. Digamos que daqui para cá, até meu observador, dessa antena até essa, eu ande 100 vezes o comprimento de onda. Da próxima antena até o observador, não vão ser 101 comprimentos de onda?
Sim. 101 menos 100, 1 comprimento de onda de diferença. Próxima antena, 102 menos 100, 2 comprimentos de onda de diferença. Próxima antena, 103 menos 100, 3 comprimentos de onda de diferença. Então, apesar de você ter essa diferença de caminho percorrido, você consegue garantir que todas as ondas vão chegar com a crista ao mesmo tempo no observador, seja esse observador uma pessoa ou um equipamento. Essa é a condição que você tem que satisfazer para garantir que haja interferência construtiva. É o que você tem no item A. As ondas elas são emitidas em fase e elas percorrem uma distância que, de uma antena para outra, sempre dá um número inteiro de comprimentos de onda. Você pode pegar qualquer par de antenas ali. Pode ser a 58ª com a 84ª. Calculou a diferença de caminho entre o sinal das duas antenas, vai dar um número inteiro de comprimentos de onda. Então, eu entendi, mas eu ainda não me convenci pelo seguinte. No instrumento que você deu de exemplo, a gente só tem uma fonte, enquanto nas antenas a gente tem várias fontes. O que eu quero dizer é o seguinte, você falou da altura, quer dizer, você falou das cristas se encontrarem, e até aí perfeito. Mas não faz diferença o fato de que a altura dessas cristas vão ser diferentes quando eu considero que a distância entre a observação e a emissão da onda são diferentes? Porque a potência diminui à medida que você está distante da fonte e tal. Não, claro. Nós estamos considerando que não existe perda de sinal ao longo do caminho. Tá certo? Então, a amplitude do sinal ela é preservada ao longo do caminho. É por isso que, muitas vezes, você precisa colocar satélites no meio do caminho. Os satélites, em muitas ocasiões, eles servem para isso. Eles servem para dar um reforço no seu sinal e meio que reconstruir a amplitude do seu sinal. Então, Marcelo, nós estamos pensando numa situação que é idealizada, onde a amplitude do sinal é preservada enquanto ele caminha. Saquei. Entendeu? Esse é o cenário. Por mais que seja algo que possa ser próximo do que acontece para a propagação de ondas eletromagnéticas, ainda assim é uma idealização, porque a gente está imaginando, que a amplitude tem o seu sinal preservado até chegar no observador. Ok? Beleza. Aí você poderia especular, cara, a respeito de outras possibilidades. Muito provavelmente a gente está imaginando que esses sinais se propagam em linha reta. Então, apesar da distância do observador para as antenas ser grande, provavelmente ela não é tão grande. Porque se ela for muito grande, você já precisa, por exemplo, começar a levar em conta os efeitos de curvatura da Terra na propagação do sinal. Curvatura, acidentes geográficos no meio do caminho, montanhas, por exemplo. Entendeu? Sim, então, tá longe. É só porque quando você colocou o problema, eu já fiquei imaginando que talvez desse para vincular com o comprimento de onda, entendeu? Fazer alguma regra, digamos, alguma fórmula matemática para poder colocar essa questão no problema e colocar que a distância da fonte, de cada fonte, seria proporcional a um número vezes o comprimento de onda. Eu achei que no final o problema ia encaminhar para isso, entendeu? Por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Entendi. Mas ficou claro agora? Ficou sim. Beleza. Passando então para o nosso item, o item B. O item B tem uma situação um pouco mais realista, vamos dizer assim. Não que a primeira não seja. Há um esforço tecnológico quando há interesse de que os sinais dessas muitas antenas ocorram em fase. Mas vamos imaginar que, por alguma razão, as antenas começam a emitir completamente fora de fase. Fases completamente aleatórias. Então, vamos imaginar que as fases das ondas são completamente aleatórias. Ou seja, não há nenhuma coerência e nenhuma correlação entre a emissão da primeira antena, da 20ª antena, da 100ª antena e assim por diante.
Cada um emite do jeito que bem entender. É muito parecido com um conjunto de lâmpadas incandescentes. Numa lâmpada incandescente, você tem uma corrente elétrica num filamento e ali você tem a emissão de luz. Para cada lado da lâmpada você vai ter emissão de uma certa porção de luz, e a emissão ela é completamente fora de fase. Você pode perceber que vocês nunca fizeram um experimento de interferência de ondas nos laboratórios de física em que vocês utilizaram lâmpadas incandescentes. E, em geral, se é que vocês fizeram, se vocês fizeram experimentos com interferência, muito provavelmente deve ter sido com feixes de luz a laser. Ou estou enganado? Tá correto. Isso mesmo. Por quê? O laser ele tem uma propriedade que as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas incandescentes não possuem, que é o fato dos pulsos serem emitidos em fase. É o que a gente chama de emissão coerente. Coerência, no contexto da ótica quântica, quer dizer isso. Os pulsos que a fonte do laser emite são todos pulsos emitidos em fase. Por isso é possível você sincronizar para ter interferência construtiva ou construir um caminho para a propagação dos feixes de laser para ter interferência destrutiva. Mas com lâmpada incandescente ou fluorescente, você nunca consegue fazer experimento de interferência. Porque as emissões elas são completamente aleatórias. Você não tem controle quando as emissões vão acontecer. Imagina um gás no interior de uma lâmpada fluorescente, como as que a gente tem nas salas de aula, no laboratório. Porra, gente, ali vocês têm uma descarga elétrica acontecendo por meio de um pequeno transformador em cima do gás dentro da lâmpada. É como se fosse um relâmpago, ou uma quantidade de relâmpagos que vai ionizando átomos o tempo todo ali dentro da lâmpada. Os átomos, eles ficam birutas ali dentro. E eles saem emitindo a bel prazer. Cada hora um emite de uma forma diferente. Então, há emissão de luz, sim. Mas não é uma emissão que a gente chama de emissão coerente. Porque os diversos pulsos que são emitidos, eles são emitidos de forma aleatória. É muito parecido, hoje em dia nem tanto, né? Mas acaba que é muito parecido com a propagação de sinais de rádio, de TV, onde você tem vários sinais chegando ao mesmo tempo num único receptor, e o receptor ele não é capaz de distinguir nenhum dos sinais. Ele não consegue filtrar os sinais. Eles chegam tão embolados, vamos dizer assim, que não dá para fazer a distinção entre um sinal e outro. Logo, você tem aquela chieira ou aquela imagem tipo chuvisco que a gente tinha nas TVs antigamente. Então, a ideia do problema agora tem essa analogia, né? As nossas ondas elas vão emitir de maneira completamente aleatória. E aí eu quero saber qual a intensidade observada, qual a intensidade medida pelo observador. No caso, nós estamos falando de intensidade média. Medida, melhor dizendo. Não. Só. O que eu tinha apagado aqui? O que nós estamos querendo dizer, então, com essa questão da emissão aleatória? Digamos que essa aqui seja a minha antena 1. E, nesse momento, o campo que é emitido por essa antena 1 apontaria para cá. Aí, aqui eu tenho a minha antena 2. Um comprimento de onda depois. O campo emitido por essa antena 2 aponta para cá. Aí aqui eu tenho o campo emitido pela minha antena 3. Digamos que ele aponte para cá. Isso aqui é emissão aleatória. Cada campo vai apontar para um determinado local. Então, digamos que o campo E4 aponta por aqui. O campo
E5 aponta por aqui. O campo da antena 6 aponta por aqui e assim por diante. Ora, como é que você vai escrever o seu campo resultante? Seu campo resultante vai ser uma soma vetorial. Vai ser a soma vetorial do campo 1 com o campo 2, com o campo 3, com o campo 4, assim por diante, até você chegar na sua enésima antena. Vou perguntar para vocês, comparado com o que foi feito no item A, ainda que intuitivamente, o que vocês pensam a respeito desse campo resultante? Ele deve ser mais intenso ou deve ser mais fraco que o campo anterior? Fraco. Mais fraco. Provavelmente vai ser mais fraco. Bem provável que ele seja mais fraco, né? Você tem vários vetores apontando em diferentes direções espaciais, então é muito provável que você tenha um campo que é enfraquecido em relação à situação anterior. Ora, qual vai ser a sua intensidade? A intensidade é proporcional ao quadrado das amplitudes dos campos. Então, eu vou ter uma constante beta, uma constante proporção, vezes a amplitude do campo resultante elevado ao quadrado. Então, ER aqui para mim representa... Poderia chamar de AR, mas tudo bem. Isso aqui para mim vai ser a amplitude do campo resultante. Ora, como que você vai determinar esse ER ao quadrado? Isso aqui, na verdade, é o módulo do seu vetor resultante. E eu acho que ninguém vai se assustar se eu escrever o módulo desse meu vetor resultante como produto escalar do vetor ER consigo próprio. Alguma estranheza em escrever a coisa dessa forma? Não. Ora, isso aqui, então, poderia ser escrito da seguinte maneira. Isso aqui é igual a E1 mais E2 mais E3 mais o seu enésimo campo, fazendo produto escalar com E1 mais E2 mais etc, 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 até o seu enésimo campo. Vocês reparem uma coisa, que é o seguinte. Como é que eu poderia escrever cada um desses meus campos? Esses campos, todos eles têm a mesma amplitude. Individualmente, eles têm a mesma amplitude. O que eles não têm é a mesma orientação temporal, espacial, perdão, e a correlação temporal entre eles não existe. Mas o campo E1, ele tem uma amplitude E0 vezes um vetor unitário R1. É o campo que define a orientação do primeiro, o vetor que define a orientação do primeiro campo elétrico. Depois, E0 vezes R2. Até você chegar no enésimo. E0 vezes um vetor unitário Rn. Posso escrever os outros campos elétricos da mesma forma. E1, aliás, perdão. E0 R1 mais E0 R2 mais E0 R3 mais etc, 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 mais E0 Rn. Espera aí, gente. Espera aí que eu fiz um negócio aqui estranho. Eu não sei exatamente
Será que você não mexeu no fundo, Edson? Porque Não, mudou sua não. cor? Não é exatamente no fundo que eu mexi, não, sabe? Eu não troquei a cor do fundo, não. Acho que é outra bobagem que eu fiz. Espera aí só um instantinho. Eu vou interromper o compartilhamento um minutinho. E eu... Retomando. Não, não deu certo. Mas que diabo é isso? Ah, beleza, voltamos. Compartilhando a tela novamente, só um instantinho. Beleza. Vejam só. Mudou realmente o formato aqui, mas agora tudo bem. Vamos prosseguir assim mesmo. O que a gente consegue perceber? É um produto escalar entre um vetor resultante de campo elétrico e um vetor resultante de campo elétrico. Mas dá para se perceber o seguinte: em todas as parcelas, eu vou ter o produto da amplitude do campo com ela própria. Então, daria E0 vezes E0 em todas as parcelas, o que permite escrever beta vezes E0 ao quadrado, já colocado em evidência. Aí eu fico com R1 chapéu, escalar com R1 chapéu. Depois eu teria R1 chapéu, R2 chapéu, fazendo produto escalar. Mais R1 chapéu, R3 chapéu. E assim por diante. Depois surge R2 chapéu, R1 chapéu. Mais R2 chapéu, R2 chapéu. E assim por diante. Depois, eu acho que vale a pena colocar mais uma linha. R3 chapéu, R1 chapéu. Mais R3 chapéu, R2 chapéu. Mais R3 chapéu, R3 chapéu. E assim por diante. Até as últimas componentes. Eu acho que vocês não vão se assustar
se eu propuser o seguinte, dá para perceber que eu posso separar as contribuições de quando o campo é correlacionado com ele próprio. Então, assim eu tenho R1 escalar com R1, R2 escalar com R2, R3 escalar com R3, e assim por diante. Então, isso me daria uma primeira contribuição em que eu teria um somatório com I indo de 1 até N, de RI escalar com RI. E aí vem uma outra parcela, aonde eu tenho que colocar um somatório duplo. Porque eu tenho agora um par de índices que são índices diferentes para cada par de vetores de campo que eu combino. Então, eu vou ter um somatório escrito da seguinte forma. Eu vou ter um somatório num índice I, diferente do índice J, porque eu já separei as contribuições para as quais o I é igual a J, de RI escalar com RJ. Talvez não faça sentido para vocês o porquê eu estou escrevendo a intensidade do campo dessa forma. Mas tem algum problema em escrever esse somatório dessa maneira? Não. Não tem. Mas ao escrever esse somatório dessa maneira, essa minha primeira parcela, eu sei quanto ela vai dar. Eu tenho RI escalar com RI. Mas o RI não é um vetor unitário? Sim. Quanto dá um produto escalar de um vetor unitário com ele próprio? 0,1. Não. Um vetor unitário com ele próprio. I escalar I, Rafael, dá quanto? Vai dar 1, então. J escalar J. Concorda, então, que todas essas parcelas vão ser iguais a 1? Quantas parcelas a gente vai ter? N parcelas. N parcelas. Então, vai dar N vezes 1, portanto, esse primeiro somatório ele é igual a N. Agora eu vou deixar que vocês pensem um bocadinho a respeito do segundo somatório. O somatório de RI escalar com RJ, na média. Porque, na média, se você imaginar que você vai fazer a integração, o somatório em todo o espaço, na média, isso aqui vai tender para zero. Esse segundo somatório vai desaparecer. Mas eu não estou explicando ainda o porquê, não. Quero que vocês pensem, ainda que intuitivamente se faz sentido, mas faz. Em média, esse somatório aqui ele vai convergir para zero. É essa a razão que vocês perceberam lá atrás de por que vocês colocavam vários campos em diferentes direções espaciais e tinham o sentimento de que o campo resultante seria mais fraco do que o campo de quando todas as antenas estão emitindo em fase. Tem muito a ver com isso aqui. Você está somando um conjunto de vetores que aponta em todas as direções espaciais e vai fazer todos os produtos escalares possíveis. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que, na média, isso aqui vai tender para zero. E o primeiro somatório tende para N. Então, I vai ser igual a N vezes beta vezes E0 ao quadrado. A intensidade com as antenas fora de fase, ela dá N vezes a intensidade de uma única antena. Então, veja que coisa curiosa. Colocar as antenas em fase realmente tem uma importância muito grande para fortalecer a força do sinal, a intensidade do sinal. Enquanto com as antenas em fase, a intensidade resultante varia com o quadrado do número de emissores, no caso de antenas,
Se elas estiverem fora de fase, você vai ter um sinal resultante, mas o sinal tem uma intensidade que é apenas proporcional ao número de antenas, tá certo? É o número de antenas vezes a amplitude, a emissão de uma única antena. E anteriormente dava o quadrado do número de antenas vezes a emissão de uma antena. Por isso que o sinal fica muito mais forte no outro caso. Tá certo? Eu vou deixar que vocês pensem um pouquinho a respeito, principalmente desse somatório, mas a ideia é bastante intuitiva, não há que se preocupar muito em se provar isso matematicamente, não. É algo do tipo, isso faz sentido fisicamente? Para um número grande de antenas, como é a ideia da proposta do problema, faz, tá certo? Então, em média, esse segundo termo, ele não precisa ser exatamente zero, mas com certeza ele vai ser bem mais fraco que o primeiro termo, o termo onde os índices são iguais. É por isso que ele está sendo desprezado. É muito em função de, na média, ele ser bem mais fraco que o anterior. Tá certo? Gente, eu vou interromper a gravação nesse instante, até porque em minutos eu já começo minha outra aula. Tá certo?